Muito bem, meu amigo, minha amiga, está entrando no ar através da emissora de televisão Três Fronteiras, programa Visite Seu Lar, programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, programa que transmite fé do coração de Deus para o teu coração. É um momento de meditação, é um momento em que nós vamos abrir o nosso coração e se voltar totalmente para Deus, o Senhor Jesus, para que Ele possa, assim, através do poder da palavra, através do poder do Espírito Santo, tocar profundamente aí na sua vida e que você possa ser agraciado, contemplado com essa bênção maravilhosa que sai das mãos do Senhor Jesus, que sai diretamente do trono de Deus para a tua vida. Meu amigo, minha amiga, eu gostaria de convidar você, para você, a partir desse momento, estar assim, voltado para Deus. Olha, meu amigo, minha amiga, Deus quer fazer um milagre na tua vida, porque nosso Deus, Ele é um Deus de milagres. Se você for meditar na palavra de Deus, nos evangelhos, no Velho Testamento, você vai chegar a uma conclusão, que Deus é Deus de milagres. Olha, meu amigo, talvez você esteja passando pelo momento sombrio na sua vida, um momento difícil, mas eu quero te dizer, confie em Deus, acredite no poder sobrenatural do Senhor Jesus e da sua palavra, porque Deus é poderoso para te abençoar, para te ajudar. Nós vamos fazer uma leitura aqui da palavra de Deus, aqui no livro de São Marcos, capítulo 6, que diz assim: partindo dali, chegou a sua pátria, e os seus discípulos e chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos que tinham vindo se admiravam, dizendo: de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como diz tais maravilhas, como faz tais maravilhas pelas suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, de José, e de Judas e de Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Jesus dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e os da sua casa. Não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo as mãos, e estava admirado da incredulidade deles, e percorreu aldeias vizinhas, ensinando. Chamou os 12 a si e começou a enviá-lo de dois em dois, e deu-lhe poder sobre os espíritos imundos. E ordenou que nada tomasse para o caminho, sendo somente um bordão, nem alforje, nem pão, e nem dinheiro e nem cinto. Mas que calçasse as alparcas e não vestisse duas túnicas. Meu amigo, minha amiga, nós acabamos aqui de fazer esta leitura. Aqui fala que Jesus, ele chegando na cidade de Nazaré, ele começou ali a pregar, a ensinar o evangelho, a palavra. E aqui diz que ele chegando neste lugar com os seus discípulos, e ele começou ali a ensinar aquele povo daquela cidade a respeito do reino dos céus. É interessante é que eu aqui estou ministrando neste momento,
eu passo a pensar o seguinte, que Jesus, o tempo que ele viveu aqui na Terra, a partir dos 12 anos em diante, ele já começou a ter uma preocupação. E ele, na verdade, ele veio, né, para salvar a humanidade. Ele ia morrer na cruz, mas alguns anos depois. Mas a preocupação dele era a respeito do reino, que as pessoas aprendessem esta palavra, o ensinamento de Deus. Meu amigo, minha amiga, olha, eu quero falar uma coisa para você, é que se Jesus, ele tinha essa preocupação e era o que ele fazia, ele não fez outra coisa a não ser, né, depois que Deus chamou para o ministério, que ele se manifestou como Cristo vivo, na verdade, ele foi o Cristo desde o momento que ele nasceu do ventre da Virgem Maria. Mas enquanto criança ali, as pessoas olhavam para ele era uma criança, como qualquer outra criança, porém ele era o Cristo. E ele foi crescendo. Mas a palavra fala que a partir de 12 anos, uma vez o pai de Jesus, o José e a Maria, eles foram a uma festa. E quando eles voltaram, eles acharam falta de Jesus. E eles começaram a procurar Jesus. Cadê Jesus? Onde é que está Jesus? Né? E aí eles voltaram novamente para o local daquela festa. Eles encontraram Jesus sentado no meio dos doutores. Os doutores da lei. E ali Jesus estava no meio ali, né? Respondendo, dando respostas. Então ele já estava. E aí eles perguntaram, José e Maria perguntaram, olha, nós estávamos te procurando. E você estava aqui? Ele disse assim, eu estava cuidando dos negócios do meu pai. Aí ele estava se referindo a Deus. Meu amigo, minha amiga, a missão de Jesus foi uma missão celestial, uma missão divina, uma missão da verdade. E a maior preocupação, e ele veio para isso mesmo, foi para ensinar as pessoas. As pessoas deveriam de entender isso, meu amigo. A palavra de Deus, ela é algo essencial para a vida de qualquer pessoa. Não importa. Eu sempre falo aqui que Deus não tem religião, ele tem o ensinamento da sua palavra. E nós temos que nos voltar para essa palavra, aceitar essa palavra e viver essa palavra. É isso que vai fazer a diferença na vida do ser humano. E olha, e então Jesus, e a gente vê assim que Jesus, né, ele chegava naqueles lugares e o assunto dele era o ensinamento de Deus, era a pregação. Porque ele sabia da necessidade das pessoas. E ele sabia que a solução do ser humano e das pessoas está em Deus, está na sua palavra, está no reino espiritual de Deus. E então, ele não fez outra coisa a não ser pregar. Para todos os lados que ele ia, todos os lugares que ele chegava, era a ministração, pregar, ensinar. Meu amigo, se Jesus estava fazendo isso, nós temos que entender que esse ensinamento do Evangelho, da palavra do Senhor Deus, é o maior ensinamento. E se Jesus fazia isso, ele estava demonstrando que isso tem que ser uma prioridade na vida da pessoa. Talvez você que me assiste agora e que está me ouvindo, talvez não seja essa forma como você está vendo essa situação, a questão da fé, a questão da religião. De repente, você não vê isso como aquilo que é de mais importante na vida de uma pessoa. Mas, meu amigo, minha amiga, se Jesus, o Filho de Deus, se todos os lugares que ele chegava, todos os lugares que ele ia, ele estava falando dessa palavra, é porque essa palavra, ela não pode faltar no coração do homem, nem na mente do homem, e nem na vida do homem, e nem na família do homem. Meu amigo, minha amiga,
A humanidade precisa abrir o coração para Jesus. Precisa se voltar para Deus. Ô pastor, como se voltar? É quando você abre o seu coração e você começa a dar prioridade a esse ensinamento. Meu amigo, minha amiga. Olha, eu estou aqui imaginando o seguinte, toda pessoa deveria de ter uma Bíblia, mas só ter não resolve. Jesus disse, vós errais por não conhecer as Escrituras. E quando eu falei que todos deveriam ter uma Bíblia, não é só ter, é você examinar as Escrituras, é você ler, é você aprender e você entender que este ensinamento de Deus, que este ensinamento de Jesus tem que ser uma prioridade na tua vida, na tua família. E quando nós entendermos isso e dermos para Deus esse espaço no nosso coração, daí nós vamos, de uma certa maneira, estar dizendo, Deus, o Senhor é prioridade na minha vida. O Senhor faz parte da minha vida e o Senhor tem a liberdade para falar o meu coração e para dirigir a minha vida. Meu amigo, minha amiga, nós precisamos verdadeiramente se voltar para Deus. Eu sei que tem pessoas que estão aí, do outro lado, estão me assistindo, e você pode pensar assim, eu tenho minha religião. Eu não preciso me voltar para Deus. Meu amigo, hoje de manhã eu estava lendo um texto no livro de Jeremias, em que diz, Deus disse, dê uma volta nessa cidade, vá pelas ruas e vê se tem alguém que pratique a verdade e a justiça. Ele disse, se tiver eu perdoo. Porque naquela época, olha, e estava falando do povo de Israel, o povo que conhecia realmente este Deus verdadeiro. Mas só que o povo, com o tempo, foi passando, a mente foi se corrompendo, e as pessoas foram esquecendo de Deus. E eles começaram a ter aquele pensamento que não precisava mais ter aquela aliança, aquele compromisso com Deus. E eles foram se afastando de Deus, ao ponto de verdadeiramente Deus dizer que eles estavam totalmente desligados de Deus. Talvez você que está me assistindo, você diz assim, eu acredito em Deus. Eu creio em Deus. Mas, meu amigo, você verdadeiramente está praticando esta palavra de Deus? Esta palavra de Deus no teu coração, na tua vida, ela tem prioridade? Ela é a coisa mais importante da tua vida? E eu estou lembrando aqui que uma vez Jesus falou, Jesus disse, quem amar pai, mãe, mais do que a mim não é digno de mim. Olha, meu amigo, e aí eu fico analisando o seguinte e vendo dessa forma. Se Jesus disse, quem amar pai e mãe, mais do que a mim, não é digno de mim, ou seja, deixa eu explicar melhor isso aqui. Jesus está dizendo, aquela pessoa que amar mais o seu pai, mais sua mãe, do que a mim, do que a Jesus, ele disse, não é digno de mim. Meu amigo, olha, então nós temos que, cada pessoa, ela tem que ver dessa forma. O seu amor maior tem que ser por Jesus, por Deus. O seu interesse maior tem que ser por Deus. E você tem que estar totalmente voltada para esse Deus, para esse Jesus maravilhoso. Muitas pessoas não têm feito isso. Muitas pessoas, elas dizem que acreditam em Deus e que têm uma religião, mas é aquela pessoa fria, desligada. É aquela pessoa que não tem compromisso com a palavra, com o ensinamento de Jesus. Meu amigo, e o ensinamento de Jesus e esse compromisso com Deus é que vai fazer a diferença na tua vida. Então, olha, eu não sei como você está, mas se você é uma pessoa desta forma,
ser uma pessoa descompromissada com Deus, com a igreja. Você não prioriza a tua ida à igreja para meditar, para buscar a presença desse Deus. Se você é esta pessoa que eu estou falando, você precisa se voltar para Deus. Aí a pessoa diz assim, não, pastor, mas eu acredito em Deus, eu tenho a religião. Deixa eu te falar o que Jesus falou. Jesus disse uma certa vez, Jesus falando para aquele povo da época, Jesus disse, por que tu me chamas Senhor, Senhor, se não faz o que eu mando? Sabe o que Jesus está dizendo? Não adianta a gente dizer que tem religião, não adianta a gente ficar dizendo que Jesus, Jesus Senhor, Senhor, se a gente não faz o que Ele manda, se a gente não prioriza o ensinamento dEle. Meu amigo, minha amiga, nós precisamos verdadeiramente se aproximar de Deus. Ô pastor, mas como é que eu vou me aproximar de Deus? É quando você abre o seu coração. É quando você prioriza o ensinamento dele. E você faz aquele ensinamento de Deus, de Jesus, uma regra para a sua vida. Para direcionar a sua vida. E aí Deus vai começar a agir dentro de você. Lá nos seus pensamentos, lá no profundo da sua alma, do seu coração. Ele vai mudar os seus pensamentos. Ele vai mudar as suas atitudes. É um poder transformador. É um poder que muda a vida do homem. É um milagre. E aí, estou lembrando aqui, que Jesus falou para Nicodemos, Nicodemos, tu precisa nascer de novo. E o Nicodemos ficou pensando, como que eu vou nascer de novo se eu já sou um homem? Mas Jesus estava falando do novo nascimento. O nascimento, através desse poder, dessa palavra. E Paulo falou, quem está em Cristo, nova criatura é. Meu amigo, minha amiga, eu sei que às vezes é difícil as pessoas acreditarem nisso. Mas eu vou falar uma coisa aqui. A maior parte da humanidade, grande parte, mas é muita gente mesmo, precisa se voltar para esse Deus, para que Deus possa trabalhar na tua alma, profundamente no seu ser, e te fazer uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem. Amigos, Jesus transforma. Jesus muda. Mas é preciso abrir o coração, é preciso dar lugar para Deus. Eu quero te falar nessa manhã. Deus quer mudar a sua vida, amigo, amiga. O Espírito Santo está falando com você agora. Sabe? De repente, como eu vivi muito tempo sem conhecer a palavra, eu tinha uma religião. Lá, de vez em quando, eu ia lá na igreja. Mas a palavra de Deus, para mim, era insignificante. Eu não estava preocupado com os ensinamentos de Deus, com aquilo que Deus queria da minha vida. Eu vivia a minha vida do meu jeito, da minha forma, aquele que eu achava certo. Mas não estava dando certo, amigo. É por isso que a vida de muita gente não está dando certo. Você, jovem, olha para a sua vida. A sua vida, como é que ela está? Então você precisa se voltar para Deus. Somente Deus pode nos direcionar e mudar a nossa vida. Meu amigo, minha amiga. E aqui, como eu li no texto aqui, Jesus chegando ali, naquele local, ele começa a pregar a palavra de Deus. Ele começa a pregar a palavra e diz aqui, muitos ouvindo se admiravam, dizendo, de onde vêm estas coisas e que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como faz tantas maravilhas por suas mãos? Então, quando Jesus começou a ensinar,
Ele começou a pregar uma palavra diferente do que aquele povo estava acostumado a ouvir. E as pessoas começaram a dizer: de onde vêm estas coisas? Que sabedoria! Que bom que essas pessoas, quando ouviam Jesus, elas entenderam dessa forma. E eles começaram a dizer: de onde vêm essas coisas? Que sabedoria! Eles viram, eles conseguiram entender o que estava saindo da boca de Jesus. Eles falaram: as palavras que saem da boca de Jesus são palavras que nós nunca ouvimos, são palavras diferentes. Eles perceberam. Que bom que essas pessoas perceberam isso. Meu amigo, minha amiga, é necessário que o ser humano tenha o discernimento espiritual. E essas pessoas aqui, pela graça de Deus e pelo Espírito Santo, eles entenderam o que Jesus estava falando era muito bom. O que Jesus estava falando tinha uma profundidade de verdade. Eles não tinham ouvido uma palavra como aquela. Ô meu amigo, é exatamente isso que o ser humano precisa entender. Não há outra palavra melhor do que a de Deus, do que a de Jesus. A profundidade dela é maior do que qualquer outra palavra. Porque ela saiu da boca de Deus. Ela veio do trono de Deus. As palavras são eternas. E tanto é que Jesus falou assim, ó: pode passar os céus, pode passar a terra, minhas palavras não passarão. Amigo, o Evangelho é um ensinamento divino dos céus. É um ensinamento que tem poder. É um ensinamento que pode transformar o teu casamento. Pode salvar a tua casa, a tua família. Mas o Evangelho é uma palavra poderosa quando ela acha um coração de fé. Você precisa crer. E tanto é que Jesus disse: se você crer, você verás a glória de Deus. Olha, meu amigo, minha amiga, Deus quer mudar a sua vida. E então eles falavam: que palavras são essas? De onde vem isso? Que maravilhas! E como se fazem maravilhas por suas mãos. Ou seja, eles estavam ali diante de Jesus e algo estava acontecendo. Eles estavam recebendo algo tão profundo de ensinamento que eles nunca tinham ouvido. E eles estavam vendo o resultado, porque algo de transformação, de maravilhas estava acontecendo naquele lugar. Jesus sempre fez isso e sempre fará. Ele vai fazer maravilhas quando se abre o coração. Agora eu lembrei aqui do versículo, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Algumas pessoas viram Jesus dessa forma e a mensagem de Jesus, mas aqui diz, algumas pessoas falavam assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Uma grande parte acreditava e a outra parte ficava falando assim: não é esse o filho do carpinteiro? Nós conhecemos seus irmãos e as suas irmãs. Ou seja, as pessoas ficaram olhando para a aparência.
E os outros diziam, que palavras são essas? De onde vêm todas essas coisas? Que sabedoria lhe foi lhe dado? Que maravilha se faz pelas suas mãos? E os outros, esses, mas ele não é irmão de Maria? Ele não é filho de Maria? Os seus irmãos, nós conhecemos? Meu amigo, minha amiga, tem gente que fica olhando para os detalhes, para alguma coisa, e não abre o coração. Estava ali diante deles o Cristo vivo, falando com eles, eles estavam vendo com seus olhos e ainda não estavam acreditando. Olha, meu amigo, bem-aventurado é aquele que acredita, aquele que crê. Bem-aventurado é aquele que abre o coração para Deus, que abre a sua mente para entender a palavra de Deus. Amigo, peça para Deus te ajudar. De repente você está tendo dificuldade de crer na palavra, de crer nessa mensagem do Evangelho. Ô amigo, peça para Jesus te ajudar a você crer. Peça para Deus quebrar essa barreira de incredulidade, de dúvida na sua mente. Deus é real. Deus existe. Olha, amigo, não duvide de Deus. Ele pode mudar a sua vida. Ele tem mudado a vida de milhares de pessoas. E se você crer, Ele mudará a sua vida. Olha, meu amigo, sabe, eu estou lembrando aqui agora, quando eu tive um encontro com Jesus. Eu era igual com muitas pessoas que tem por aí. Eu dizia que acreditava em Deus, mas na verdade eu não tinha certeza. Eu não tinha convicção. Mas no dia em que o Espírito Santo entrou dentro de mim, no dia que eu tive esse encontro com Jesus, e eu lembro, a partir daquele momento, eu tinha certeza, eu tinha convicção, ninguém podia tirar da minha mente aquela convicção, aquela certeza. Deus estava em mim, Deus estava comigo, eu tinha aquela convicção, eu tinha aquela certeza. E aquela certeza foi porque entrou dentro de mim o poder dos céus, porque o Espírito Santo estava dentro de mim. Amigo, quando isso acontecer com você, você vai ter convicção, você vai ter certeza. E eu lembro que quando eu cheguei em casa, eu sei que tem muita gente que tem demorado a sorrir. Você não tem prazer em, você não tem alegria, tá difícil de você sorrir. Assim estava acontecendo comigo. Mas quando eu cheguei em casa, eu entrei na minha casa sorrindo. E eu disse para minha mãe, eu pensava que eu conhecia Jesus, mas na verdade eu não conhecia. Mas hoje eu tive um encontro com Jesus. Sabe, amigo? Muitas pessoas têm uma fé. Muitas pessoas têm uma fé superficial. Sabe? É aquela fé que aceita tudo. Aceita o problema, aceita as dificuldades, e a pessoa fica até pensando assim, eu nasci, todo mundo passa por isso. Amigo, você não precisa passar, Jesus muda a tua vida. Olha, meu amigo, chegou o momento de nós encerrar. Por mim eu ia mais um pouquinho, mas a gente tem horário aqui. Olha, abra teu coração para Jesus, aceite Jesus como teu Salvador. Meu amigo, minha amiga, vamos fazer a nossa oração, a nossa prece. Pega o seu copo com água. Mas eu quero te dizer mais uma vez, Jesus ama você. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer fazer um milagre na sua vida. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, neste momento, nesta hora, eu te apresento esse copo com água e te apresento todas as pessoas. E o Senhor quer fazer um milagre? Ô Deus, toca nessas pessoas que estão assistindo essa programação. Muda os pensamentos, o coração, a mente. Faz um milagre na vida dessa pessoa.
Abençoa essa água, consagra essa água em nome de Jesus. Amém e amém. Beba da água abençoada em nome de Jesus. Muito bem, meu amigo, minha amiga. Estamos chegando ao final. Olha, ande na fé, permaneça na fé e viva na fé. Até a próxima programação, em nome de Jesus.